A paz do Senhor Jesus, meu amado, paz do Senhor Jesus, minha amada, graças a Deus, exaltado o nome do Senhor. Hoje nós vamos estudar a palavra do Senhor. Estou fazendo algo diferente aqui. É o nosso último estudo do ano 2024, estudo manancial semanal, amém? E hoje nós vamos estudar aqui, para a glória de Deus, Atos capítulo 4. Então eu quero ler com os amados, Atos capítulo 4, versículo 1. Olha aqui, em Icônio, encontra juntos a sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Pode olhar aqui o versículo 2. Mas os judeus incrédulos irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Eles, entretanto, se demoraram ali por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, concedendo que por suas mãos fizeram sinais e prodígio, e se dividiram o povo da cidade, uns era pelos judeus e outros era pelos apóstolos. Amém, querido? Eu quero dar, assim, um tema, para a glória de Deus, o tema que eu quero dar aqui, aleluia, qual foi o comportamento dos discípulos em meio a esta perseguição na cidade de Icônio. Amém. E o título que eu quero dar ao o que aconteceu na cidade de Icônio. Primeiramente, você tem que entender, né, que cidade é essa, cidade de Icônio. Se eu dizer para você que essa cidade hoje, ela existe ainda. Hoje ela existe, só que é uma cidade nova, né? Nova e grande, e populosa, rica, né? Pois ela existe ainda hoje, essa cidade por nome Icônio. Só que lá está como Cônia. Ela é na Turquia. Na Turquia, lá na Turquia, existe essa cidade Icônio. Uma cidade muito bonita. Foi nessa cidade onde que os discípulos estavam, né, ensinando, onde Paulo estava ensinando. Na sua primeira viagem, Paulo, né, chegou a esta cidade de Icônio, né, chegou em 3 cidades próximas uma da outra, e uma dessas cidades foi esta. Ele chegou lá, né, para pregar o evangelho, para levar o evangelho, a palavra do Senhor. Você pode ver aqui, amado está me ouvindo, onde nós estamos lendo, capítulo 14 de Atos, versículo 1, você pode olhar aqui, está dizendo aqui que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus. Quando eles chegaram nessa cidade, eles entraram na sinagoga. Já era um costume, quando eles chegassem na cidade, que aquela cidade tivesse sinagoga. Sinagoga é o local onde reúne os judeus para adorar o Deus de Israel. Então, quando eles chegassem naquela cidade, tivesse ali uma sinagoga, porque eles já pesquisavam, já procuravam saber se aquela cidade tinha sinagoga. Claro que eles sabiam que tinha sinagoga ou não. Quando tinha uma sinagoga, eles procuravam a sinagoga. Amém? Primeira coisa que eles haveria de fazer é procurar a sinagoga. Então eles procuram a sinagoga dos judeus e lá, né, eles começam a falar da palavra de Deus. Amém? De tal modo que, aleluia, diz que eles creram, diz que a multidão, né, a grande multidão tanto judeu como grego, né, diz que creu, né, na ministração da palavra. Amém, querido? E pode ver qual é a diferença aqui dos judeus e gregos, porque judeus os judeus em si, mas o grego, eles são da Grécia, né? Então eles não são judeus, são gentios. Amém? Diz que uma parte do judeu, a multidão dos judeus creu, e também dos gregos, né? O que nós aprendemos aqui, aleluia, mesmo aqui nessa cidade, quando eles chegaram nessa cidade, aleluia, uma das coisas que eles fizeram foi pregar a palavra. O que é que nós
aprendemos aqui, amado, que nós não devemos deixar de pregar a palavra. Em qualquer situação que nós enfrentamos, você que enfrenta a situação, você que enfrenta a luta, você que enfrenta perseguição, dificuldade para fazer a obra, porque nós, é assim, amado, nós enfrentamos, né, dificuldades para fazer a obra. Muitas vezes nós enfrentamos dificuldade em casa, muitas vezes nós enfrentamos dificuldade, né, com os parentes, é verdade isso, né? Muitas vezes nós enfrentamos dificuldade na igreja, né? Algum irmão que tem dificuldade, né? Que tem irmãos que tem irmãos que são difíceis de você, né? Difícil de você, assim, difícil de você, né, ter comunicação, é difícil de lidar com aquela pessoa. Tem pessoas com dificuldade, tem pessoas de de diversas condições, né? Tem pessoas que têm facilidade de aceitar, né, as coisas de Deus. Tem irmãos que não têm dificuldade de aceitar, tem irmãos que têm dificuldade de entender, Deus tem facilidade de entender, né? E também tem as lutas, as dificuldades, os contra, os favores, aí vai. Então estou falando aqui de diversas lutas. Então eles enfrentavam diversas lutas e nessa cidade teve uma grande luta. Mas mesmo assim eles não deixaram de pregar a palavra. Então eles pregaram a palavra de Deus, falaram de tal modo, eles foram tão persistentes de pregar a palavra do Senhor que a multidão creu. Olha aí, meu amado, o que nós aprendemos aqui? Mais uma coisa que nós aprendemos aqui. Aleluia. Nós precisamos ser perseverantes para pregar a palavra. Aí nós entendemos aí por que você convida muitas vezes uma pessoa para ir à igreja e a pessoa fala para você que vai, eu vou. E essa pessoa nunca vai. Amém? E muitas vezes você desiste. Você deixa de convidar, você deixa de convidar essa pessoa. Aqui nós aprendemos que precisa haver perseverança, persistência, irmão. Há perseverança. Eu quero assim trazer sua atenção, você que tem essa dificuldade de convida pessoas e a pessoa não vai, fala que vai e nunca vai, e você muitas vezes desanima. Olha aqui para o versículo 1 do capítulo 14, onde nós estamos lendo. E em Icônio entraram junto na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, tanto judeus como de grego. Essa palavra tal modo quer dizer que foi perseverante a falar a palavra de Deus. Eles foram perseverantes a falar a palavra de Deus. Então, você precisa ser perseverante nisso. E nisso, irmão, você não pode desistir de convidar as pessoas, de pregar para essa pessoa, anunciar o evangelho a essa pessoa, aleluia, e trazer essa pessoa, convidar e ser perseverante de convidar essa pessoa. Um dia essa pessoa alguém vai crer, meu amado, alguém vai crer. Isso que você está fazendo vai ter fruto. Precisa você ser perseverante, amém? Persistente, em nome de Jesus. Exaltado o nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo 2, se você dá uma olhadinha, no verso 2, pode acompanhar comigo aqui, né? Você está aqui, né, vendo aqui a Bíblia Sagrada, estou aqui com a Bíblia aberta, você está vendo a Bíblia aberta, aqui no versículo 2, diz assim: mas os judeus incrédulos excitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Olha que coisa, irmão. O que fizeram esses gentios aqui, né? Os judeus e os gentios. Quem era os judeus? Os judeus são os judeus e os gentios, aqui eram os gregos. Pode ver aqui aqueles que não creram é os contra. Todos aqueles que não creem são os contra, são aqueles que levantam. Todos aqueles irmãos que, aleluia, que não aceita o teu ensino, o que você está fazendo, são contra. Faz parte desses judeus e desses gentios irritados. E a pessoa irritada, eles incita, né, o ânimo de outros para levantar contra você. Está entendendo? Isso faz parte da luta, da perseguição. Olha aqui no versículo 2, aqui, que coisa. Diz que esses judeus, né, diz que eles excitarem para que os gentios também
ficasse contra, né, os discípulos que estava pregando. Olha que coisa, né? Quando um não aceita, sempre procura outro que não aceita, para se levantar contra aquela pessoa que está ensinando, aquela pessoa que está fazendo algo na obra do Senhor. Está vendo aqui que, no versículo 2, os judeus incitaram os gentios para poder irritar o ânimo, né, dos discípulos, para que os discípulos viessem parar de fazer a obra do Senhor. Mas mesmo assim, meu amado, eles não desistiram, eles perseveraram. Então é preciso assim que haja perseverança em tudo que você está fazendo na obra de Deus, ou mesmo aquilo que você faz também. Você é uma pessoa de Deus e faz, que não seja para a obra, mas você fazer tudo com perseverança. É necessário que você faça tudo com perseverança, meu amado. Você precisa haver perseverança na sua vida. Amém? Trazendo a sua atenção aqui para o Atos 14, versículo 3, está aqui o versículo 3. Amado, nós já encontramos aqui o primeiro ponto importante, aleluia, que os discípulos fizeram foi insistir na pregação do evangelho, aleluia, é algo que nós devemos assim aprender. O segundo ponto aqui está no versículo 3. Eles, entretanto, demoraram ali por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor. Olha aqui, amado. Aleluia. Eles foram mais ousados de pregar a palavra. Eles poderiam desistir. A palavra de Deus aqui fala que eles demoraram ali por muito tempo. E ousadamente, né, eles continuam falando acerca do Senhor. Aleluia. Muitas vezes, querido, está faltando ousadia da sua parte, eloquência. Você tem que ser eloquente. Você tem que ser eloquente, quer dizer, uma pessoa, aleluia, uma pessoa que continua mais a falar. Pronto, deixa eu citar aqui um exemplo de eloquência, para você entender essa palavra eloquência. Você tem que ser eloquente, aleluia, a pessoa que fala com mais entusiasmo. O caso do cego de Jericó. Diz que o cego de Jericó começou a clamar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Aquele clamor daquele cego provocava o ânimo dos discípulos. Dos discípulos que seguiam Jesus. Naquele momento, os discípulos, né, os discípulos daquela época, os discípulos naquele tempo, naquele dia, no dia do cego, da cena do cego, repreendeu o cego e mandou o cego calar. Eu creio que não foi, ali fala que foram os discípulos, mas eu creio que ali foi a multidão que deve ter falado, ali fala que é os discípulos, né? Porque mesmo que você que é um servo de Deus, está no meio de uma multidão, e se a multidão falar, né, mesmo que você não falou, você, né, irmão, também recebe a culpa. Você estava lá no meio, né? Eu creio que ali não foi os discípulos em si. Eu creio que ali fala discípulos. Eu creio que ali é uma força da pronúncia. Discípulo, porque você já pega já que quem levou a culpa foi o discípulo. Eu acho que ali não foi o discípulo, foi a multidão que repreendeu o cego. Porque já conhecia o cego ali, aquela multidão era da região ali, conhecia o cego, tá entendendo, amado? E repreendeu o cego. Mas quem leva a fama ali é os discípulos. Até a Bíblia fala que foi os discípulos. Mas eu creio ali que não foi os discípulos em si. Amém? Que foi a multidão que o seguia, que repreendeu ao cego de Jericó. Entende? Mas na força da pronúncia, fala que foi quem levou a fama foi os discípulos. Mas ali quem estava ali foi uma multidão, não era só os discípulos. Ali já tinha uma multidão já seguindo Jesus, não era só os discípulos. Então, a repreensão veio da multidão. Mas ali fala que foram os discípulos, tudo bem aí? Mas vê que o cego, ele não parou, amado. Ele foi eloquente, ele clamou com mais força, aleluia. Então, isso se chama ousadamente. Diz que o cego de Jericó, ele foi, pronto, o cego de Jericó, ele foi ousadamente, né, aclamar mais. Então, você precisa ser ousadamente, irmãos,
a falar mais, a ensinar mais, a convidar mais pessoas para a obra do Senhor. Você não deixa de convidar, de falar do amor de Cristo. Então, isso quer dizer que a gente tem que ser ousado, ousadamente, tem que ser ousado acerca das coisas de Deus. Amém, querido? A terceira coisa que nós aprendemos é que eles davam testemunho da palavra. Olha que coisa tremenda. Está aqui, ó. E o qual dava testemunho à palavra da sua graça. Está aqui, querido. Olha aqui, ó. Terceiro ponto importante, terceira coisa que os discípulos fizeram foi dar testemunho da palavra. Aleluia. Você precisa, meu amado, minha amada, testemunhar a palavra de Deus. Desculpa, af. Você precisa testemunhar a palavra do Senhor. Não deixa de testemunhar, irmãos. Aleluia. Testemunho que Deus fez na sua vida, o que Deus tem feito na sua família, o que Deus tem operado, o que Deus tem agido. Não deixa de contar, de testemunhar que o Deus que você serve, aleluia, tem feito, está fazendo na sua vida. Testemunha dos milagres de Deus. Testemunha o quê? Os milagres da Bíblia Sagrada, os milagres que Deus tem feito na sua vida, na vida da sua família. Então, a terceira coisa que nós aprendemos aqui, que diante de tudo isso, os discípulos, eles davam testemunho. Vamos aprender? Aqui mais, vamos repetir, aleluia, vamos aqui reavaliar o que nós temos ensinado, amém? Na cidade de Icônia, aleluia, diz que eles pregaram, aleluia, pregaram na sinagoga, de tal forma que eles creram, que alguém creu, isso foi perseverante na pregação do Evangelho. Segundo, mesmo diante de citação, de perseguição, que fala aqui, diz que eles foi ousadamente, eles teve ousadia acerca do Senhor, de pregar o Evangelho. Amém? Terceira coisa, mesmo diante dessa situação, da perseguição, da luta, diz que eles davam testemunho da palavra da graça. Da mesma forma, querido, querida que está me ouvindo, você precisa fazer, você precisa praticar, você precisa se comportar assim diante de situação. Não deixa essa luta, essa dificuldade te parar, fazer você desistir, fazer você deixar, aleluia, desistir de fazer a obra do Senhor, aleluia, de cumprir seu ministério, aquilo que o Senhor, aleluia, aleluia, te chamou, te colocou na tua responsabilidade, aleluia. Sabe por quê, meu amado? Porque você não vive mais a sua vontade, você não vive mais as suas decisões, você vive a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você cumpre o propósito, cumpre a sua chamada, o seu ministério que Deus te concedeu, o propósito que Deus te concedeu, esta responsabilidade, para que você possa, assim, a cumprir. Amém, querido? E para nós fechar aqui o nosso ensino, aleluia, semanal, aleluia, o quarto comportamento dos discípulos está aqui no finalzinho do versículo 3. Concedendo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios. Veja que eles foram provocadores de milagre. Eles provocavam milagre, irmãos. Olha aqui que coisa tremenda, amado. Você, minha irmã, você, meu irmão, que está me ouvindo, você precisa provocar milagre. É necessário que você provoque milagre. Aleluia. Você não precisa ser um normal. Você não é mais normal. Você é inormal. Você é diferente. Amém, querido? Você, irmão, você, irmã, é diferente. Você tem Cristo na sua vida. Aleluia. O próprio Cristo, amado, mora dentro de você. Aleluia. Cristo mora dentro de você. É o próprio Cristo na sua vida. Então, você, amado, tem que provocar milagre. Em qualquer situação que você está vivendo, amém? Deixa de viver um evangelho normal, um evangelho que não acontece nada, não vê nada, sempre a normalidade. Para de viver uma religião, meu irmão. Viva a fé em Cristo Jesus. Esse ano todo, 12 meses,
nós ensinando sobre fé, querido. Você não se cansou de ouvir essa palavra fé. Foi 12 meses nós falando sobre fé. Você ouviu sobre fé o ano inteiro, meu irmão. Você não pode iniciar um novo ano, iniciar um novo tempo. Amém, querido? De qualquer jeito, da mesma forma. Você não pode, meu amado, minha amada que está me ouvindo. De forma alguma, você não pode. Aleluia, você é uma pessoa de fé, viva a fé. E para viver a sua fé, meu irmão, você tem que provocar milagre. Você tem que fazer o milagre acontecer. Aproveita esse tempo, irmão. Aproveita este tempo, aleluia. É um tempo que a igreja precisa provocar milagre. A igreja de Cristo provocar milagre. É necessário que a igreja faça isso, meu amado. Aleluia. Os discípulos, eles provocavam milagre, meu irmão. Veja aqui, vamos reler aqui para você entender. Diz que concedendo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios. As mãos dos discípulos, irmão, provocavam milagre. Então, não deixa de provocar milagre através das suas mãos. Você precisa provocar o milagre. Aleluia. Na sua casa, na igreja, no meio das pessoas que você visita, no meio da sua família, aonde você for, as suas mãos provocam milagre. É necessário, você precisa ser um provocador de milagre. Eu convido, aleluia, você que congrega na nossa igreja Manancial de Vida, em nome de Jesus, aleluia, seja uma pessoa provocador de milagre em Cristo Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, seja provocadores de milagres. Aleluia. Atrai um milagre para si. Atrai um milagre para o ambiente, para o lugar que você está. Aleluia. É necessário isso, meu amado, que você atraia o milagre. Aleluia. Para a situação que você está. Vamos aqui fechar esse ensino com o exemplo de Jesus. Olha que coisa tremenda. O exemplo de Jesus. Diz que Jesus foi atender o convite de um homem por nome Jário. Eu tenho certeza que o amado lembra dessa história do Jário na Bíblia. Aleluia. Diz que enquanto Jesus estava ali, bendito seja Deus, diz que Jário recebeu a notícia, né, que sua filha estava morta, que não era mais para poder, né, ficar, né, incitando o mestre, né, pedindo o mestre para ir ressuscitar, pedindo o mestre para ir lá para orar. Diz que foi os anciões, os anciões são pessoas idosas que veio avisar para Jário que a filha dele estava morta. Olha que coisa, mano. Se você olhar na Bíblia ali, meu irmão, Jesus, ele é um provocador de milagre. Ele é aquele que provoca o milagre e faz o milagre acontecer. Vês que Jesus interviu naquela situação. E quando Jesus interviu, uma das coisas que Jesus fez foi preparar o Jário, preparar a mente de Jário, o sentimento de Jário, para Jário não receber aquela notícia como a última notícia da morte da sua filha. Amém? É tanto que Jesus, ele preparou a Jário, dizendo assim para Jário, Jário, não tenha ânimo, né? Não tenha medo. Jesus disse para ele, não tenha medo. Olha, irmão, que coisa, meu amado. Jário recebeu a notícia que a sua filha tinha morrido. E Jesus disse para ele, não tenha medo. Olha que coisa tremenda. Depois Jário diz assim, depois Jesus disse para Jário, crê. Olha que coisa, meu amado. Uma situação de morte. Jesus ele interviu em uma situação de morte, irmão. Deu a notícia de morte, né? E é verdade, irmão, a notícia ruim, ela é terrível. A pessoa, você sabia que a notícia, quando ela é ruim, ela pode trazer morte para a pessoa? Quantas pessoas, irmãos, que tem vivendo, né, uma enfermidade,
a pessoa tem sintoma de uma enfermidade e essa pessoa procura o médico para poder fazer o exame para saber que enfermidade é aquela, não é assim? E você tem visto muita situação assim, ouvido história de situações assim. E a pessoa vai ter o médico e faz o exame, né, daquele sintoma que aquela pessoa está sentindo, né? E o resultado, né, irmãos, daquele exame que os médicos descobrem que o resultado não é bom. A doença que aquela pessoa está é uma doença ruim, é uma doença que leva à morte, né? E você pode ver, meu amado, que tem médico, não vou dizer todos, mas tem médico que tem maior cuidado de passar a notícia. É tanto que o médico não passa a notícia do resultado do exame só para a pessoa que está doente em si, mas para a família em si, né? Com a família presente, com maior cuidado. Por quê, irmão? O receber da notícia, meu irmão, a pessoa pode morrer. E tem muitas pessoas que morrem quando recebe aquela notícia. Quando recebe aquela notícia, pode ver que logo em seguida aquela pessoa fica ruim. Aquela pessoa arruina, fica ruim. Essa pessoa fica ruim, leva até a morte. Por causa da notícia. A notícia é terrível. Você pode ver que Jesus, ele interviu, amém? No meio desta mensagem, quando, né, os anciões trouxeram a mensagem para Jário, que a sua filha tenha morrido, você pode ver que Jesus interviu naquela notícia, né, animando a Jário, para Jário não viesse ter medo, irmãos, e viesse a crer. Se não fosse a intervenção de Jesus, Jário tinha sido contaminado com aquela notícia, e tinha entrado em desespero, e tinha perdido o seu milagre, tinha perdido a sua bênção, o seu milagre, porque ele ia receber aquela notícia dos anciões, e aquela notícia, aquela mal notícia da sua filha que estava morta, ele ia ficar contaminado, e ele ia perder o seu milagre, ia perder a sua bênção, a ressurreição da sua filha. Sim, a sua filha tinha morrido, sim, mas ele não podia receber aquela notícia de morte, porque ele ia ficar contaminado e a sua filha não ia ressuscitar. Jesus interviu naquela situação, aleluia, disse para ele não ter medo, para que ele não viesse ter medo daquela situação, para que ele viesse crer naquela situação impossível. E diante dessa situação, Jário passou a crer em Jesus ainda mais. Aleluia. Não importasse a situação que ele estava enfrentando naquele momento, importava que Jesus disse para ele não ter medo, ele viesse a crer. Então, ali no lugar dele entrar em desespero, no lugar dele aceitar aquela mensagem de morte, ele ia passar a crer mais ainda em Jesus, que Jesus haveria de fazer milagre. Amém, querido? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou passando para você. Jesus ali foi um provocador de milagre. Jesus provocou milagre, aleluia, em Jário, aleluia. Não somente na menina que tinha morrido, que ia acontecer logo em seguida a ressurreição, mas o milagre, aleluia, em Jário, para que Jário viesse crer naquela situação. Da mesma forma somos nós, meu irmão. Aleluia. Somos nós. Precisamos provocar milagre. Você, minha irmã, você, meu irmão que está me ouvindo, este é o último ensino aqui, Manancial, de 2024. Eu estou dizendo para você, não tenha medo de 2025. Não tenha medo que pode acontecer em 2025. O Senhor está dizendo para você através da sua palavra, creia em 2025. Comece a crer a partir de agora para 2025. Se você ouvir o que está acontecendo no mundo e o que o mundo está caminhando, irmão, é para você ficar desesperado. E as profecias que Deus que tem acontecido, né? Que tem acontecido, e as profecias que tem acontecido é de nós ficar apavorado. O que está aguardando para vir, o que os profetas têm falado. Amém? Mas isso aí para nós não é novidade, porque a Bíblia Sagrada já relata
que o que há divino é bom. Isso aí, irmão, isso aí não é para nós, não é para nós ficar desesperado. Por quê? Porque a Bíblia já relata o que há divino é bom. Então nós temos que apegar mais com Deus. Nós temos que abraçar mais com Cristo. Você que não congrega, coloca dificuldade para congregar, passa a congregar mais. Passa mais a abraçar, ouvir o Senhor, buscar a Deus. E o lugar certo para buscar a Deus é na igreja. Buscar mais o Senhor. Leva a quantidade de pessoas que você possa levar para a casa do Senhor, para ouvir o Evangelho, ouvir a palavra do Senhor. Você deve fazer isso, tem que fazer como os discípulos. Os discípulos diz que eles continuavam pregando com autoridade. A palavra fala que os discípulos, eles falavam ousadamente. A palavra fala que os discípulos, eles davam testemunho da palavra da sua graça. Aleluia. E aqui nós vemos que eles eram o quê? Provocadores de milagre. Você, irmão que está me vendo aqui, nesse último ensino, você precisa ser provocador de milagre em 2025. Provoca um milagre aí na sua casa. Provoca um milagre no meio da sua família. Provoca um milagre aí no meio da igreja, né? Provoca um milagre aí na sua visita. Provoca um milagre aí na tua vida, irmão. Na tua vida, minha irmã. Provoca um milagre. Esse milagre, ele só vai acontecer quando você provocar ele como Jesus provocou. Jesus provocou primeiro o milagre em Jário. Jário precisava vencer aquilo. A notícia de morte da sua filha. Jário precisava vencer. Se Jário não viesse vencer, aleluia, aquela ameaça de morte da sua filha, quando ele ouviu, se não viesse vencer aquilo, ele não poderia participar da ressurreição da sua filha. Ele não estaria lá na ressurreição da sua filha. Ou melhor, a ressurreição da sua filha não ia acontecer, irmãos. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Debaixo de uma graça que está sendo manifesta aqui na ministração da palavra. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Você precisa participar, aleluia, das maravilhas de Deus. E se você não vencer isso que você está enfrentando aí, eu não sei o que você está enfrentando. Coisa boa não é o que você está enfrentando, irmão. Coisa boa não é. Se você não vencer essa situação que você está enfrentando, não vai acontecer coisas grandes, irmão. Não vai haver ressurreição da filha de Jário. A Tabita não poderia ressuscitar se Jário não vencesse aquela situação. Eu não sei se você entendeu agora. Quem é a Tabita? Tabita é a filha de Jário, que estava morta. Não haveria de ressuscitar se Jário aceitasse aquela notícia. Você tem facilidade, irmão e irmã que está me ouvindo, de aceitar maus notícias. Você tem facilidade de ser contaminado. Você tem facilidade de ser contaminada. Facilidade de ser contaminado. E você precisa vencer isso. Vencer, não permitir ser contaminado nessa situação, nessas lutas. Você não pode, de forma nenhuma, você não pode permitir, aleluia, ser contaminado. Assim como Jesus interviu na vida do Jário, naquele momento, quando ele foi receber a notícia. Aleluia. Para que Jário não viesse ser contaminado. Da mesma forma somos nós. Nós precisamos vencer a mal notícia. A mal notícia, precisamos vencer a situação que nós enfrentamos. Para nós ser participantes do grande milagre. Para que nós possamos estar lá no grande milagre. Eu quero que você receba esse ensino nesta manhã de domingo. Em nome de Jesus. E passa esse ensino para a máxima de pessoas que você puder. Para que essa pessoa venha ouvir essa palavra e venha se achegar ao Senhor. Buscar o Senhor em qualquer situação, em qualquer condição. Nós precisamos se achegar, né, na presença do Senhor. Tudo isso aconteceu aonde? Na cidade de Icônia. A cidade de Icônia hoje ainda existe. Lá, né, como eu já falei, na cidade, aonde na Turquia, essa cidade ainda existe lá. Pois aquela cidade recebeu o poder do Evangelho na época de Paulo. Foi lá que Jesus, ele tinha plano naquele lugar.
na cidade de Konya, na Turquia, que existe hoje, né, uma grande cidade, né, ainda chamada Konya. Essa cidade ainda existe. Essa cidade, ela foi visitada pelo poder do Evangelho, assim como nós recebemos o poder do Evangelho. Aleluia. Onde nós habitamos, recebemos o poder do Evangelho. Nós temos esse privilégio de receber o poder do Evangelho, a manifestação do poder de Deus. Deus está manifestando agora, amado. Aleluia. Na minha vida, na tua vida. Em nome de Jesus. Fica na paz. Até a próxima. Em nome de Jesus.